Saudações, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Eu estou aqui muito feliz, mais uma vez, estar com os nossos irmãos da Nova Era, a pedido que nós possamos fazer aqui a digressão sobre um tema que é muito caro, muito importante para a doutrina e para nossas vidas também. Afinal de contas, estamos falando do mandamento maior. Esse mandamento maior, ele está como o grande destino, o grande vir a ser de todo aquele profitente que busca uma religião, que busca algum mecanismo de transcendência, que busca estar anelado aos princípios de uma elevação espiritual. Esse, não importa como você faça, não importa os métodos que você se utilize, a nomenclatura religiosa a qual você se vincula, absolutamente. É esse mandamento maior, ele, de certa forma, fala uma linguagem plural, uma linguagem que está em todas as religiões, uma linguagem que perpassa aos cultos, aos tempos, e está aí realmente como o grande vir a ser evolutivo, que é o encontro com Deus. É o momento em que nós conseguimos perceber a grandeza do universo e conseguimos nos conectar com essa grandeza do universo de uma forma diferenciada. Até os tempos naturais, os tempos atuais, melhor dizendo, nós nos conectamos a essa experiência mística, nós sentimos essa experiência mística ainda como fragmentos de uma grandeza espiritual. Eventualmente, um momento ou outro, somos tocados por uma estesia, por um sentimento de belo, de justo, de perfeito, somos levados a um estado de superconsciência, alterando, inclusive, o estado de presença aqui na Terra, alguns se deslocam e tudo mais, mas ainda como experiências pontuais. Em verdade, quando pensamos na destinação finalística do sujeito em relação ao seu desenvolvimento espiritual, nós precisamos, antes de mais nada, conectarmos a nossa experiência vivencial com essa experiência transcendente, ou seja, viver o transcendente não como um fragmento, uma coisa pontual, mas como uma coisa perene, uma coisa constante, uma coisa que vai acontecer durante todo o tempo. E isso realmente diz muito desses enunciados trazidos aqui no Novo Testamento, sobretudo o que está exarado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Então, só falando rapidamente sobre o que seria esse grande mandamento, para começar a nossa conversa, está aqui um momento em que Jesus é instado por os doutores da lei por conta da questão dos seus pensamentos e dos seus posicionamentos. Os doutores da lei, eles estão questionando Jesus a respeito de certas pontuações, porque os fariseus, eles defendem a Torá, eles defendem aquelas leis do templo, enquanto que Jesus apresentava uma visão tanto quanto alternativa. Ouviste o que foi dito, não matarás, porque todo que matar, eu, porém, vos digo. Então ele tinha uma espécie de teoria ou de forma de estar repensando aqueles ensinamentos de alguma maneira. E por isso os fariseus tinham o hábito de tentá-lo ordinariamente
tentando dissuadi-lo, ou talvez até mesmo colocá-lo numa situação constrangedora perante as autoridades do templo. Então, eram sempre essas perguntas capciosas que eram feitas. E nesse capítulo, especificamente 22, eles estão falando sobre isso, eles estão falando sobre justamente essa presença de uma teoria, de uma teologia nova que Jesus trazia dentro daqueles seus ensinos. E por isso eles traziam as perguntas. Vem cá, a lei fala isso, o que você diz a respeito de tal coisa? E ele vai falando da ressurreição dos mortos, vai falando a respeito de uma série de questões, e chega nesse ponto sobre o mandamento na lei. Ou seja, de tudo isso que você está falando, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus, então, inova. Ele traz uma inovação, ele traz uma questão que talvez seja uma síntese dos pensamentos já ditos em outros tempos, falando de uma forma diferente. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu pensamento, vai dizer no verso 37 desse capítulo 22. E em seguida, ele vai afirmar que esse é o primeiro mandamento, de fato, o primeiro mandamento coincidente, portanto, com a lei. E ele diz, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E estão aí exarados, estão aí presos, estão aí contidos, né, engendrados, todos os profetas e todas as leis. Então, todas as leis e todos os profetas estão resumidos nessa máxima: amar a Deus com toda a máxima, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento, com todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E aí, claro que essa é uma passagem muito comum e que ela é conhecida como a passagem dos três amores. As passagens dos três amores, essas passagens, porque elas vão ser com versos diferentes, com palavras diferentes, mas basicamente a interpretação usual para ela é a seguinte: se eu não me amo, quem me ama? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me amar. Então, eu me amo, aí o outro vem e me ama, né? A partir do momento em que eu me valorizo, a partir do momento que eu dou sentido à minha vida, eu não fico com coitadismo, aí a partir do momento em que eu, de repente, sou uma pessoa que me imponho, aí eu tenho realmente um valor, e as pessoas vão me amar porque elas vão me reconhecer como alguém altivo, alguém positivo, alguém capaz, alguém que tem diferenciais importantes, né? E aí ele faz uma digressão dizendo, olha, esse é o amor de base, de fundamento. O amor a Deus, ele é desvinculado, porque observe que, como se fossem os três amores, é um amor a Deus, um amor a si e um amor ao próximo. Na relação do si com o próximo, tem a hierarquia do amor, onde eu primeiro me amo para ser amado pelo outro. E aí, aqui está o nosso ponto realmente importante para a gente discutir se é isso mesmo. Se são três amores, né? Essa é a minha dúvida, se são três, ou se é outra forma de pensar a respeito disso. Então, o que é amar? Né? Esse é o primeiro ponto. O que é amar, no nosso sentido usual? Então, eu amo alguém quando esse alguém me desperta um algo bom, agradável, e que eu tenho a vontade de estar conectado, de preferência, a maior parte do tempo, com essa pessoa. A ausência dessa pessoa, para mim, é dor. A ausência dessa pessoa é uma falta que é como se fosse um buraco na minha alma. Então, a gente sente o amor como uma relação de coexistência, coabitação, de dependência. E por isso o amor ele é tão passional, ele é tão cheio de vínculos passionais, porque ele termina se transformando numa fonte de prazer absoluto ou numa fonte de angústia sem limites. Então isso faz com que esse amor, que é direcionado basicamente para a estrutura do ego, é direcionado basicamente para a estrutura da nossa relação com essa formação do personagem, esse amor, de certa maneira, ele vai se apresentar de forma assim variada, plural, uns que amam muito, outros que amam muito, muito, outros que amam muito, muito, muito. Aí fica aquela coisa horrorosa para se definir uma grandeza de amor e, de certa forma, tentando dar um sentido a uma palavra polissêmica. Porque o amor, a palavra amor, nessa interpretação de dependência, de força psíquica que nos vincula, de certa forma, no nível de dependência com o outro, isso é, de certa maneira, um proteu. Porque eu posso me vincular a uma pessoa, eu posso me vincular ao trabalho,
eu posso me vincular a um objeto, um carro, a um quadro, eu posso ter diversas formas de vínculos com entes diferentes, de diferentes naturezas. Então, o amor, ele é polissêmico, a palavra, porque eu posso ter diversos tipos de amor. Amor ao filho, amor à profissão, amor à casa, amor à mulher, amor ao marido, amor ao amante. A isso a gente vai fazendo com que esses tipos diferentes de amor sejam representados pela mesma palavra. E toda vez que acontece isso, nós temos uma dificuldade, quando usamos a palavra, de pensar assim, vem cá, que tipo de amor é esse? Então, quando falamos amor ao inimigo, será que é o mesmo amor que eu sinto, por exemplo, por uma pessoa amada? Allan Kardec, deixando muito claro essa questão, ele diz que não é o mesmo amor. Aquele amor que a gente dedica a essas pessoas é uma conexão energética que nos atrai e faz com que o outro fique próximo de mim. Ao passo que esse amor que é colocado com uma pessoa que já não tem esse vínculo é o amor da benevolência, é o amor da beneficência, né? Tendo aqui a vontade e a ação. Então, observe que esses amores são diferentes. Então, você diz amor ao inimigo, não é sentir as mesmas coisas que você sente por qualquer pessoa. Porque, óbvio, esse amor ele está no nível da periferia. Você ama o personagem, você ama o estado em que ele se encontra. Então, quando você diz que ama o ignorante, que você ama o mal, que você ama o bom, você está dizendo que você está amando o estado atual daquele espírito. Você está amando, você está sentindo um anelo com aquele indivíduo no grau que ele se encontra naquele exato momento. Então, você tem essa vinculação. Por isso, é importante a gente dizer que o amor é polissêmico, e, portanto, quando falarmos de amor, nós temos sempre que explicar qual é o sentido desse amor para não dar margens a interpretações duvidosas, para não dar margem a dúvidas cruéis que podem representar dificuldades no entendimento da questão. Então, observe que quando a gente está falando desse tipo de relação amorosa, quando a gente está falando sobre esse tipo de vínculo, nós não estamos decididamente falando sobre aquele mesmo amor que é amar a si e ao próximo da mesma forma. Observe, é uma unificação amorosa. Então, esse próximo, ele não especifica se é um próximo ou se é um próximo apenas alguém por quem nós temos algum tipo de misericórdia. Então, ele não especifica isso. Então, não é um amor plural esse que está lá no grande mandamento. Aí já há uma diferença. Porque nós aprendemos a amar esse amor do ego. Aprendemos a amar esse amor da diferença. Aprendemos a amar esse amor múltiplo, de múltiplos significados. Então, por isso, nós temos essa dificuldade de transpor esse amor do ego para esse amor a si e ao próximo. E o máximo que a gente consegue aproximá-lo é fazer com que a gente transforme essa relação numa relação de dependência, relação de afirmação, relação psíquica. Eu me amo, e no momento em que eu me amo, eu então sou amado por alguém. Então observe que é como se eu transportasse a lógica do mesmo amor. Porque numa relação passional, uma relação marital, uma relação emocional qualquer, esse tipo de jogo de poder é importante. Não é? É importante, porque há uma vinculação psíquica de dependência entre as pessoas e que muitas vezes afirmações positivas, elas têm um impacto positivo na relação. As pessoas que têm aquela coisa do coitadismo, aquelas pessoas que vivem se vitimizando, normalmente são pessoas que são difíceis de serem amadas, porque elas são chatas mesmo, assim, você conviver com essas pessoas, é muito desagradável, você está o tempo todo, a pessoa reclamando, então quem não tem, digamos assim, predisposição para esse ouvido terapêutico, para esse olhar da escuta sensível, ele não tem paciência, literalmente. Então, seja homem, seja mulher, criança, seja idoso, novo, velho, não importa. A pessoa que está vivendo ou convivendo com uma situação dessa, sente, de certa forma, o desgaste e não quer se contaminar com aquela energia. A pessoa puxa a energia da gente para baixo, ou a gente puxa a energia do outro para baixo, quando nós estamos assim. Então, essa relação periférica, ela é toda movida por interesses. Eu te dou, você me dá, eu represento uma grandeza para você, você representa uma grandeza para mim. Então, esse tipo de coisa está numa economia, digamos assim, das relações ainda superficiais que nós mantemos uns com os outros.
E não, de novo, não é disso que Jesus fala, absolutamente. Então, não há que se fazer nenhuma comparação entre a lógica que funciona, o amor periférico, dessa que está aqui sendo posta com um enunciado que pode fusionar o conceito ou unificar o conceito de amor. Então, esse amor, que é o amor da periferia, ele mata. A pessoa pode matar por amor. Imagina se dizer assim, eu não consigo viver sem você, então eu tiro a sua vida para que você não seja de mais ninguém. Olha que ato de egoísmo absurdo. E eu tiro a minha vida por ter tirado a sua vida. Então nós dois nos aniquilamos. Eu prefiro aniquilar a nossa existência para que nós não tenhamos o prazer de ter a possibilidade de ter uma vida com outro que não seja esse par que foi aqui colocado como está sob a égide do amor. Outra coisa que acontece com esse amor periférico é que ele é aprisionante. Ele é aprisionante, por isso que quando nos referimos aos entes amados, nós usamos normalmente os pronomes possessivos, meu, minha, né, que fazemos isso para dizer meu fulano, minha fulana, e isso vai compondo, de certa forma, o imaginário, vai reforçando a ideia de que ao amar-te, eu te possuo, eu te envolvo, eu crio uma redoma, aquilo que está na poesia da música, a dulcíssima prisão. Eu te ofereço um certo grau de prazer, de satisfação, mas você é meu, eu te prendo, e daqui você não sai absolutamente. E, de novo, esse amor não pode ser confundido com um amor plural, um amor que é indistinto e etc. Então, como é que a gente faz esse casamento? Desse conceito diferente de amar e de amor. Como é que a gente sai dessa condição amorosa tão primitiva, né, que é a nossa condição atual, para um amor tão elevado, tão sublime, que seria a cereja do bolo, o ápice do nosso desenvolvimento espiritual? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro, ressignificando esse amor de cá, entendendo que amor é esse, né? Que amor é esse que está do lado de cá. E quando a gente pensa no amor conectado a Deus, a pergunta seguinte é: o que significa amar a Deus? Porque uma coisa que nós precisamos fazer nesse mandamento maior é respirar nas pontuações. Isso a gente aprende quando a gente lê os textos mais sofisticados dos filósofos, esses textos como os textos de Joana, que o povo diz que é muito difícil, que tem uma linguagem difícil. A gente aprende a ler respirando. Então, como é isso? Você lê uma frase ou lê uma sentença e você, então, pensa, medita sobre o que isso significa, porque essa mensagem certamente será a base da mensagem seguinte. Se eu não entender isso aqui, eu não vou entender a seguinte. Então, eu preciso entender primeiro essa. E nesse mandamento maior, a questão é o que é, né, o amor ou amar a Deus. O que é isso? O que é amar a Deus? Então, a gente tem, assim, também, do ponto de vista da periferia, a gente aprendeu a amar a Deus dentro de uma lógica de troca, de escambo. Essa portabilidade a gente fez até com Deus. Eu te amo, Senhor, porque és para mim o provedor da minha vida. És para mim a razão da minha felicidade. Eu te amo, Senhor, porque cuidas de mim, porque cuidas da minha saúde, cuida da minha família, cuida do meu futuro. És para mim o provedor das minhas necessidades materiais. Por isso, eu te amo. Então, essa ideia de que nós amamos a Deus porque faz com que haja sempre uma justificativa ao amar. E aí é portabilidade desse amor de escambos emocionais, que está aqui do lado de cá, para um amor que não tem trocas, que não admite diferenciações, não admite gradações, porque ele diz da mesma forma, ele vai dizer lá na frente, da mesma maneira, não é mais nem menos, ame nas mesmas... Não, da mesma forma, quer dizer, se você ama 10 numa escala de 1, você tem que amar 10 na escala do outro. É 10, é amar da mesma maneira. Então, óbvio que esse amor divino, para esse lado de cá, que é o amar a Deus com toda a sua alma, seu pensamento, seu entendimento, seu espírito, não é isso, absolutamente. Isso é a maneira como nós amamos. Eu nunca vi ninguém, por exemplo, dizer, eu adoeci graças a Deus. Eu nunca vi ninguém dizer isso.
Eu nunca vi dizer, fulano desencarnou, graças a Deus. Eu só vejo isso acontecer quando o fulano está numa situação tão ruim que desencarnar para ele era uma bênção, era um favor que Deus fazia. Mas quando é perda, quando desencarna um ente querido, que nos causa uma dor profunda, não é graças a Deus, não, absolutamente. Aí, nesse caso, Deus é o algoz. Então, a pergunta, quando se vai falar, por exemplo, sobre reencarnação, é por que Deus permite certas coisas? Por que permite que a criança nasça assim? Por que permite o mal? Por que Deus permite o mal? Olha, essa discussão do porquê Deus permite o mal é antiquíssima, tem milhares de anos. Então, você imagina o seguinte, quando Deus permite o mal, porque quando você diz porque ele admite. Você está admitindo o que ele admite. Então, imagina, por que Deus permite o mal? Aí se você vai dizer, e quando ele admite o mal? E quando ele permite que o mal se manifeste? Qual é a relação daqueles envolvidos no mal, quer seja o algoz ou a vítima, com Deus? Será que a vítima, quando está recebendo o mal chamado maior, proposto por outro que está no desequilíbrio, ou pela própria vida, nas perdas, nos desencontros, etc. Será que a pessoa diz assim, eu perdi tudo graças a Deus? Faz como Jó? Porque Jó fazia isso. Eu perdi tudo graças a Deus. Deus me deu, Deus me dá, graças a Deus. Eu não tinha nada, ele me deu, me tomou, graças a Deus. Então, observe que Jó tinha uma atitude de diferente posicionamento da maioria das pessoas que, quando tem favores positivos, agradecem, e quando tem favores negativos, maldizem. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, a riqueza ou a pobreza, qual das duas é a prova mais difícil? E as entidades respondem que as duas são muito difíceis. Em verdade, a pobreza faz o indivíduo maldizer a providência. A pobreza faz o indivíduo reclamar de Deus. Deus, o Senhor não gosta de mim, eu atirei pedra na cruz, eu fiz uma coisa muito ruim e o Senhor me castiga hoje por conta disso. Então, observe que essa relação, ela não é a mesma quando estamos no negativo. Ela é muito boa quando estamos no positivo, na esperança, inclusive, de que mesmo que o favor não tenha me sido dado ainda, não tenha sido feito a mim agora, mas a perspectiva de que ele possa vir a ser feito faz com que eu tenha uma atitude proativa diante de Deus. Mas quando eu não tenho a esperança, quando eu sei que isso pode não acontecer, quando eu não aguardo nenhum favor celestial, como é que fica meu amor? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a pergunta é essa, porque para que eu possa avançar numa agenda amorosa, eu preciso começar do começo, que é reconhecer na fonte de todas as coisas a razão do meu amar. O que seria amar a Deus? Imagine agora que a gente vai fazer uma viagem para o centro de tudo. O centro de tudo é o lugar onde de onde tudo emana, de onde tudo vem. Imagine que nós vamos agora para a fonte de todas as coisas. Quem quiser imaginar o Big Bang, pode imaginar aquela célulazinha da singularidade presente em algum lugar do cosmos, em um determinado lugar do tempo. Que o tempo, inclusive, dizem até não existia nessa época. Mas imagine que houvesse, num determinado tempo, em termos de anos passados, esse lugar, e você está nesse lugar agora, no início de tudo. É um início que não criou nada, não desenvolveu nada, não permitiu que houvesse nenhuma manifestação, exceto uma probabilidade, uma singularidade, ou o encontro de dois elementos, de dois mundos, um mundo material em potencial e um mundo antimaterial também, em certa forma, pode ser até em ato, de repente ali colocados. Então, os dois entram em um confronto e, de repente, há uma grande explosão e todas as coisas se fazem. Essa é a explicação da ciência. Mas imagine que em um determinado momento, porque a gente sabe que o processo da criação ele é eterno, sempre houve, de alguma maneira, uma manifestação dessa energia, é como se Deus, para nós, essa entidade totalitária, essa entidade de totalidade, fosse um grande campo de realizações, aí essas realizações fossem as manifestações chamadas manifestações existenciais, que tudo ocorresse dentro desse campo chamado, por Allan Kardec, de fluido divino.
Allan Kardec chama isso de fluido divino lá na Gênese, porque lá atrás não era bem essa ideia, mas no fluido divino ele deu uma melhorada, digamos assim, com os espíritos no conceito de Deus. Lá na Gênese, no capítulo 2, nós vamos encontrar Deus sendo repaginado e Deus sendo aprofundado, ou melhor, mais bem esclarecido. Allan Kardec faz esse favor para todos nós, ampliando o conceito da questão de número 1, que é Deus, inteligência suprema, causa, né, primeira, primária de todas as coisas, mas não só a causa, mas a razão de todas as coisas. Eu poderia até dizer aos nossos amigos que complementasse a causa e a razão de todas as coisas, porque as coisas existem dentro deste grande universo que é divino, dentro desse grande mar divino que não tem fim e que nós, em verdade, a existência, somos delírios ou sonhos dessa energia grandiosa que nós chamamos de Deus, com suas propriedades, com suas leis, que refletem a natureza do seu funcionamento, a natureza da sua dinâmica existencial. Então não existe um criador e a criatura, não existe espaço entre duas coisas, é apenas dentro do espaço do criador existe a manifestação das criaturas, usando os elementos que são divinos, usando os elementos que nos são ofertados por esse ambiente divino. Eu fiz essa análise para vocês, desconstruindo completamente a ideia de um Deus antropomorfizado, a ideia de um Deus humanizado, para que nós possamos, então, imaginar que qual é o objeto do nosso amor. É uma pessoa? É um ente que faz favor? Ou eu amo, aprendi a amar a dinâmica divina que existe na vida e em todas as coisas? Porque amar a dinâmica da vida é diferente de amar a Deus. Deus eu amo para que ele veja para mim e diz, pô, Paulo é um cara bom, vou ajudar Paulo. E isso é troca, isso é escambo. Quando eu estou amando a natureza das coisas, eu estou amando o dinamismo divino em todo o cosmos, em toda a existência, do percebido e não percebido, eu aprendi a compreender que eu faço parte dessa criação. E eu amo a dinâmica, a lógica, a perfeição dela. Eu amo no sentido de me entregar. Eu me entrego, eu me submeto a essa grande força, e em me submetendo a essa grande força, eu aceito os seus desígnios, eu aceito as suas resoluções maiores, eu aceito tudo, absolutamente tudo que ocorre, sem questionar, e ao mesmo tempo também, fazendo a minha parte, a parte que me cabe nessa obra, para que eu seja artífice dela, eu possa não só ser um delírio, eu não possa ser só uma projeção, uma sombra na parede, mas que eu possa ser um elemento ativo dentro desse campo criador do divino, e com esse campo criador eu também possa criar com a minha mente, já que ela faz parte da grande mente de Deus, eu possa também co-criar com ele, desenvolver outras possibilidades existenciais a partir dele. Esse Deus é tão fluido, é tão disperso no todo, que é difícil você objetivar um elemento de amor, porque você, quando olha para uma coisa, você tem uma forma e diz, eu amo a isso, e quando você olha a forma adjacente ali do lado, você diz, eu não amo aquilo. Então você tem diferenciações, e nesse caso não. Nesse caso, quando você ama esse mecanismo, essa dinâmica, tudo, absolutamente tudo que há, já é por si mesmo objeto desse amor. Então, se eu amo a divina manifestação, tudo que dele promana, tudo que dele emana é também objeto do meu amor. Então, observe que eu preciso, para fazer amar a Deus, esse exercício de amar a Deus, eu preciso me entregar a toda a dinâmica divina e aceitar que aquele que tudo provê, que tudo mantém, que tudo faz, que é o regente das soberanas leis que comandam todo o universo, comanda também a minha vida. E eu sou partícipe disso. Qual é a minha participação? Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho inteligência, eu tenho consciência, posso usar isso em favor dessas leis, que é o conceito que eles dizem que é o conceito do bem. O conceito do bem é quando eu me aproximo das leis de Deus. E o que é o mal? É quando eu me afasto dessas leis. O que é o bem? É quando eu me conecto com essa energia divina. O que é o mal? É quando eu me afasto dessa conexão e faço de conta que ela não existe. Eu vou agir como se fosse um ser autônomo no meio de um grande espaço de realizações divinas. Então isso para mim é dor, é sofrimento, porque eu não usufruo das benesses, digamos assim, de sentir essa harmonia do campo cósmico em mim. E isso faz com que eu tenha
todas as dificuldades do mundo e eu não consiga avançar na minha agenda existencial. Por quê? Porque eu estou indo contra uma força, eu estou indo contra uma lei, eu estou indo contra uma dinâmica. Agora, observe que isso é tão grandioso na nossa cabeça, por isso que os espíritos dizem que nós não temos ainda os elementos para compreender a natureza íntima de Deus, que a gente imagina o seguinte, que mesmo essa disfunção, mesmo esse momento em que eu me afasto, que eu faço de conta que isso não existe, mesmo isso eu estou dentro de uma lei. A lei que preside esses destinos é uma lei que atrai esses indivíduos, essa lei que regula causas, que regula efeitos, que regula os processos reencarnatórios, que regula todo o processo de reconsiderações conscienciais, tudo isso vai compor esse grande universo que me leva a entender por que é mais racional, por que é melhor, por que é mais fluido eu me entregar totalmente à energia divina. Amar a Deus em todas as circunstâncias, com todo o meu entendimento, com todo o meu pensamento, com todo o meu espírito. E não deixar nenhuma fibra de mim mesmo, nem um pedaço da minha consciência duvidar da bondade infinita desse mecanismo, que não é a bondade de dar coisas para personagens. É importante dizer isso. A bondade de Deus não está porque ela favorece para Paulo benesses materiais ou benesses existenciais. Ela está porque oferece a Paulo e a todos os demais oportunidades sucessivas para que esses espíritos sejam melhorados, aperfeiçoados e encontrem em si mesmos a grandeza dessas energias existentes em todo o universo, encontrem em si mesmos. Então, aprender a amar a Deus é amar a Deus assim. Obrigado, Senhor, pela chuva, pelo vento, pelo mar, pela terra, pelos pássaros do céu. Obrigado, Senhor, pelas frutas das árvores, as sombras, as folhas todas, as raízes e tudo mais que emana da terra. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de ter um corpo, de ter uma família, de ter encontros, de aprender, de conhecer de mim mesmo, de saber do universo, de todas as grandezas e de todas as ciências. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos vivendo aqui agora, mesmo apesar das dificuldades, mesmo com esses impeços aqui na minha frente, essas dificuldades que aparecem no caminho. Deu-me a força, e por isso te agradeço, para remover cada uma dessas coisas. Deu-me a visão para enxergar e não tropeçar. Deu-me o ouvido para ouvir e discernir melhor. Deu-me um coração para que eu possa ter emoções, sentimentos nobres que vão me dar a força quando cair para me levantar. Obrigado, Senhor, por toda a existência. Obrigado por todas as oportunidades, de tudo que nos é dado a experimentar. Agradecer a Deus assim é sair da ideia das trocas. Obrigado, Senhor, porque me deu, porque isso, porque aquilo. Não, obrigado, Senhor, porque eu sou parte de ti, estou em ti, estou dentro da sua energia e posso caminhar no sentido de integrá-la na minha integralidade, né? Trazer tudo isso para dentro de mim, viver e experimentar essas energias magnânimas, supremas, absolutas. Então, isso é maravilhoso do ponto de vista existencial. Isso me fortalece, isso me dá capacidade de resistência, isso me dá resiliência, isso me dá uma série de coisas. E aí, agora, o que você aprende a amar a Deus assim, continua na frase, e ao próximo. Aí você diz, pô, mas amar ao próximo, como é o próximo? É porque o próximo também é uma energia que emana desse grande divino. E ao invés de olhar a casca do próximo, eu vou para dentro do próximo, eu vou no cerne do próximo e analiso que ele, na verdade, é uma grande manifestação de Deus se insinuando para o desenvolvimento e o desabrochar da consciência. Então, ao amar o próximo, eu estou amando não o personagem, eu não estou amando o erro, eu não estou amando a bondade pontual, atual daquela pessoa. Eu estou amando a alma dessa pessoa, eu estou amando o cerne dessa pessoa, que me igualo a ela absolutamente. Eu e ela somos a mesma coisa. Somos a mesma coisa, como somos a mesma coisa da árvore, como somos a mesma coisa do mar. Nós somos a mesma coisa. Nós somos a essência divina, manifesta no plano da existência terrena. Então, como não amar, se eu já aprendi a amar a Deus, como não amar o Deus que eu vejo manifesto numa forma? Seria como se eu dissesse assim, Deus, eu te amo, mas eu só te amo numa forma específica. Eu não te amo numa outra forma. Então, não é amar a Deus, porque Deus é múltiplas formas. Deus se manifesta em plurais maneiras. Então, quando eu amo a esse indivíduo, que é o meu próximo, eu estou amando a Deus. Eu estou na continuidade do amar a Deus. E assim também
quando eu me olhar no espelho e ao invés de ficar só olhando o meu corpo, olhando o meu estado atual de ignorância, o meu estado trôpego de existência, eu simplesmente me reconheço como alguém que pode realmente ter uma grandeza e que é também manifestação divina. Então, amar a Deus de toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei, eis aí todos os profetas. É esse o grande mandamento. É para isso que todas as religiões vão convergir. Todo mundo vai caminhar para esse lugar porque é inexorável. E por que existem tantos caminhos? Porque existem estados diferentes de consciência, estados diferentes de alma. Cada um precisa de um jeito, cada um necessita de uma forma. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem um caminho único, o caminho correto. Não, todos os caminhos são corretos. Todos absolutamente são corretos. Mesmo aqueles que são de tropeços, eles também fazem parte. A questão é a escolha do Espírito por qual caminho trilhar. Essa aí é nossa. A gente escolhe em função do nosso grau, das nossas vinculações, a gente faz esse desenvolvimento. Então, Jesus nos apresentou o mandamento maior para que tivéssemos a possibilidade justamente de discernir, trabalhar no amor, o sentido da reencarnação, aprendermos a amar, aprendermos a viver dentro dessa comunhão, sobretudo regidos pelo amor de Deus que nos irmana, que faz com que nós tenhamos um olhar plural para amarmos a todas as pessoas, independentes das suas manifestações atuais, independente do seu estado atual. Amar verdadeiramente, sem nenhum resquício de ego, sem nenhum resquício de interesse. Amar de uma forma incondicional. Amarmos a totalidade da existência e da vida. Olha que coisa maravilhosa, que bom que o nosso querido mestre nos trouxe essa possibilidade de compreendermos assim esse grande amor, que não são três, é apenas um. Amar a Deus e nada mais existe. Amar, amar e amar. O sentido único e principal das nossas encarnações. Por isso estamos aqui. Por isso agradecemos aos nossos irmãos queridos pela oportunidade de nos fornecer a informação que nos esclarece, que aclara a nossa visão. Então, se queremos realmente estar em consonância com o mandamento maior, aprendamos a amar como Jesus amou, ou pelo menos como ele nos ensinou a amar. Deixo aqui para vocês um abraço imenso, gratidão imensa mais uma vez pelo encontro. Fiquemos em paz, em nome de Deus. Que assim seja, meus irmãos. Até a próxima. Muita paz.